Meus queridos irmãos, como a nossa live estava travando muito, alguns irmãos não estavam ouvindo bem, a gente decidimos cancelar, tá certo, a live e iniciarmos aqui o culto de ensinamento dessa noite, gravando, e após terminar a gravação, estarei postando na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Evangelho Silva Oficial. Mas os irmãos não irão ficar sem ser alimentados pela palavra de Deus, os irmãos não vão ficar sem ser edificados, tá certo? Mesmo que diante dessa epidemia que o Brasil e o mundo está passando, por precauções, a nossa liderança maior decidiu que cancelássemos os cultos, ao público aqui. Mas estaremos aqui transmitindo os cultos aos irmãos. Quando a internet estiver boa, a gente transmite ao vivo. Quando não, nós estaremos gravando, tá certo? E postando no nosso Facebook, no canal do YouTube, e os irmãos vão sempre ser edificados. Creio que muito em breve tudo isso será solucionado, porque Deus está no controle de todas as coisas, É cumprimento bíblico, e tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. Então nós estaremos neste momento trazendo um ensinamento de acordo com o tema que está aí no rodapé do vídeo, tá bom? Deus abençoe, dobre a sua atenção e vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 24, é o assunto que vamos trazer nesta noite aos irmãos, o ensinamento que estaremos trazendo ao coração dos irmãos nesta noite de quinta-feira, Vamos estar meditando. Mateus capítulo de número 24, a respeito do sermão profético, o princípio das dores. E depois, ao decorrer do desenrolar do assunto, nós também iremos ler lá em Lucas capítulo 21, que é o mesmo assunto. Fala-se também a respeito do sermão profético, o princípio das dores. Só que nós iremos olhar uns detalhes, tão claro que Lucas descreve para nós. Ora, vista que nós sabemos que Lucas, ele era médico, Lucas entendia de medicina. Então Lucas, nas suas escritas, ele deixou com clareza a respeito do que o Brasil e o mundo hoje está vivenciando. Essa epidemia é bíblico, é cumprimento da palavra de Deus. E eu quero que você dobre a sua atenção. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus. E quando você estiver assistindo a transmissão, tá bom? Estiver assistindo o vídeo postado no Facebook ou no canal do YouTube, por favor, não deixe de pegar a Bíblia, até porque estamos em um culto, tá bom? Não tem um público aqui presente, mas você em sua casa vai estar participando deste culto online e também abrindo a sua Bíblia, tá bom? E aprendendo a palavra de Deus como ela é, tá bom? Vamos estar meditando Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes
e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Vamos orar. Nesta oração nós estaremos apresentando também o nosso Brasil, os países que estão passando também por essa epidemia, da qual é um cumprimento bíblico, né? Não devemos se assustar, devemos sim ter as precauções, mas assustar não, porque é bíblico e é cumprimento da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nesse momento oramos, Senhor, pelo nosso país. Apresentamos, Senhor, o nosso Brasil. Meu Deus, sabemos que as nações estão apavoradas, mas a tua igreja não pode se apavorar, pois a tua palavra deixa com clareza que é cumprimento da mesma. Pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso Brasil e sobre esta nação. Pai, em o nome de Jesus, enquanto nós oramos, vá desfazendo, Senhor, este vírus, vá destruindo, pois sabemos que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Este acontecimento nada mais é do que para alertar as nações a respeito da tua vinda, alertar a humanidade sobre a tua vida, que o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, te pedimos a direção do teu Espírito Santo para o ensinamento dessa noite. Aplique a sua palavra aos nossos corações. Abençoa teus filhos que estão em casa e que estão neste momento assistindo este culto, Senhor, online. Pai, no nome de Jesus, abençoe a todos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, como iniciamos o nosso culto na live e que a live deu algumas travadas e não deu para continuarmos ao vivo, e agora estamos gravando para poder postar no Facebook, nós estaremos louvando pelo menos um hino da nossa harpa cristã. E eu queria convidar você para nós louvarmos a Deus o número 26 da nossa harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver os rios da vida e luz, cujas margens julgadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das águas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte,
é Jesus o fiel, louvará. Ser glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória dali. Não ameis viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos nossos amados irmãos. Queridos, cremos que muito em breve nós estaremos reunidos novamente para estarmos juntos adorando ao nome do Senhor. Mas por precaução e também por orientação do nosso líder maior, nós estamos aqui seguindo as orientações do nosso líder e transmitindo o culto online para os nossos queridos irmãos. Quando a internet falhar, a gente grava a programação, o culto, e postamos da mesma forma no nosso Facebook para os irmãos estarem aí sendo edificados pela palavra de Deus. Certo que sem culto nós não vamos ficar, e a obra de Deus, ela não vai parar, ela não pode parar, tá bom? Até porque nós somos a igreja de Cristo, não é o templo. Muitas das vezes as portas dos templos podem até se fechar, mas nós somos a igreja de Cristo e a obra de Deus não vai parar. Na medida do possível, vamos estar visitando os irmãos, vamos estar até fazendo um culto no lar dos irmãos, e vai ser bênção, e o nome do Senhor em tudo será glorificado. Então vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, tá bom? No livro de Mateus, será a primeira referência que vamos tomar como base, capítulo 24. Nós iremos aqui detalhar com calma e com muita atenção o capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Perceba, os discípulos aqui vão mostrar para Jesus a estrutura do templo. E o versículo de número 2, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos se admiraram com o tamanho da estrutura do templo. Aí Jesus agora vai dar uma palavra para os discípulos e vai dizer para eles: vocês não estão vendo esse templo, mas não, tudo isso que vocês estão vendo, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando os discípulos mostram, melhor falando, a respeito da estrutura do templo, e que no versículo 2, Jesus mostra para eles que não ficará pedra sobre pedra. No versículo de número 3, melhor falando, nós vemos agora a preocupação dos discípulos. Perceba, e estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Perceba, no versículo 1, os discípulos estão admirados com a estrutura do templo. No versículo de número 2, Jesus mostra para eles que ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo de número 3, os discípulos têm um particular com Jesus. Dobre a sua atenção, pois estamos em um culto de ensinamento para a sua vida. No versículo 3, nós vemos aqui Jesus assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos indo até Jesus para ter um particular com Jesus. E esse particular desenvolve nos
discípulos, primeiro, uma preocupação e ao mesmo tempo uma interrogação. Qual foi a preocupação dos discípulos? Relemos o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. A primeira preocupação que os discípulos têm: quando vai ser essas coisas? A segunda preocupação que os discípulos têm: e que sinal haverá da tua vinda? E a terceira preocupação: e do fim do mundo. No versículo 3 se desenrola três preocupações, melhor falando. A primeira: quando é que aquele templo será derribado? A segunda: que sinais, olha o que diz assim: que sinais haverá da tua vinda? E a segunda preocupação: e do fim do mundo. O versículo de número 4, dobre atenção, e com Bíblia aberta aí na sua casa mesmo, medite comigo. Versículo 4: e Jesus respondendo, Jesus agora vai responder. Perceba, os discípulos no versículo 3 têm um particular com Jesus e faz perguntas para Jesus. E Jesus vai agora responder e também já lhe aplicar outros sinais que acontecerão, não só o do versículo 2, mas outros sinais que surgiriam. Olha o que diz o versículo de número 4. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí Jesus vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Perceba que Jesus agora já mostra outro sinal que iria acontecer quando o início de tudo estivesse começando, que são o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Jesus vai mostrar no versículo 4 que muitos viriam dizendo eu sou Cristo. E nós temos muitos fatos como esse nos países e também até no nosso Brasil. Quem nunca já ouviu falar sobre aquele Cristo que se titula o Filho de Deus, que se titula o Cristo? Jesus tinha já dado aqui um alerta a respeito desses que viriam dizendo eu sou o Cristo. Aí eu te pergunto, está se cumprindo ou não está se cumprindo a palavra de Deus? Está se cumprindo, e os sinais estão se cumprindo. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e nós precisamos estar atento, não ficar com medo, que é o que Jesus vai mostrar mais adiante. Não ficar assustado, mas ficar atento, estar mais firme, estar na presença de Deus, estar adorando ao Senhor Jesus. Aqueles que estão distanciados da presença de Deus, que voltem com pressa. Aqueles que ainda não são evangélicos, aqueles que ainda estão afastados da presença de Deus, que voltem com pressa, porque Jesus está voltando. O versículo de número 6, Jesus vai mostrar outros sinais que iria acontecer quando o princípio das dores estivessem acontecendo. Eu te pergunto, o sinal que lemos no versículo de número 4, já se cumpriu ou não? Já se cumpriu. Existe muito se titulando Cristo por aí. Agora o versículo de número 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Eu pergunto para você, será que isso já tem se cumprido? Claro que tem se cumprido. Quantas guerras já não têm surgido? Quantos rumores de guerra a gente já não tem visto?
olhai. Aí Jesus diz, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ele vai dizer, mas ainda não é o fim. Então ele diz, não vos assustei. Ele deixa claro no versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, não vos assustei. Então não tem para que estar assustado com os acontecimentos, pois é bíblico. Até este coronavírus que está aí nos países e agora no nosso país, no Brasil, não se assuste. Até porque, primeiro, Jesus está no controle de todas as coisas. É cumprimento bíblico. Temos que fazer a nossa parte, ter cautela. Também temos que ter as nossas precauções, se precaver, mas não se assustar. Não fique com medo. Jesus está no controle. O versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Eu te pergunto, já aconteceu isso ou não? Quando muitas das vezes nós vemos nações se confrontando uma com a outra. São os sinais que estão se cumprindo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso tem se cumprido. E haverá fomes. Quantos países, quantas pessoas, enquanto nós estamos aqui, neste culto online, quantas pessoas desse Brasil não estão morrendo de fome, que não tem um pão para comer? Então entenda, tudo isso é cumprimento bíblico. Pestes. O que é pestes? Doenças que surgiriam. Que esta narrativa deixa mais claro no livro de Lucas, do evangelista Lucas, no capítulo de número 21 e o versículo 11. Olha a expressão que Lucas narra. Veja a narrativa de Mateus. O versículo 7 narrado pelo evangelista Mateus. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Agora vamos ler essa narrativa na voz de Lucas, na narrativa de Lucas, no capítulo 21 e no versículo de 11. Olha o que diz. Vamos ler, vamos meditar. Estamos em um culto de ensinamento. Capítulo 21, versículo de número 11. Olha, que é o mesmo texto, é a mesma narrativa a respeito do sermão profético, a respeito do princípio das dores, mas Lucas deixa com muita clareza a respeito, principalmente, desse sinal que estamos vivendo hoje, que é este vírus que está assolando as nações. Olha o que Lucas diz no capítulo 21 e no versículo de número 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes. Perceba, é a mesma narrativa de Mateus. Lucas narra e deixa com mais clareza a respeito desses acontecimentos. Versículo 11 do capítulo 21 de Lucas. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Quantos terremotos nós não já temos visto? Fomes, como já falamos aqui anteriormente, quantas vidas ao decorrer deste momento que estamos aqui neste culto online, quantos não estão morrendo de fome? Olha o que diz aqui, ó. Lucas vai dizer: e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas espantosas nós já temos visto. Grandes sinais do céu. Então não se assuste quando você vê alguns sinais nos céus e muitas pessoas se assustando, ficando apavoradas. Não fique apavorado. É cumprimento da Bíblia, é cumprimento da palavra de Deus. Aí Lucas vai falar sobre a pestilência. O que é a pestilência?
É isso que estamos vivendo hoje no nosso Brasil e nos países afora. Veja o que significa pestilência. Veja o que significa pestilência. Dobre a sua atenção, porque eu preciso deixar claro aos meus queridos irmãos o que significa pestilência na narrativa de Lucas, do capítulo 21 e do versículo 11. Pestilência. Primeiro ponto: doença contagiosa, epidêmica. Perceba, vou repetir de novo: pestilência, doença contagiosa. Isso é sinal que Jesus deixou que iria acontecer. Epidêmica, melhor falando, perdoe-me a expressão, epidêmica, peste. Pestilência significa, primeiro, doença contagiosa. Epidêmica, essa epidemia que está surgindo agora nas nações, no nosso Brasil, é cumprimento bíblico. Segundo ponto, olha aqui para mim, epidemia, que é o que é mais falado, que acarreta grande mortandade. Olha que coisa interessante. É o que está acontecendo. Pestilência, epidemia, que acarreta grande mortandade. Quantas pessoas já nos países não estão morrendo, perdendo a sua vida com essa epidemia? Aqui no Brasil já existe caso. Você vai ficar com medo? Não. Por quê? Primeiramente, Jesus, ele guarda o seu povo. Nós não estamos livres disso. Nós não temos livre de ser acometido, mas nós temos que se assegurar na palavra de Deus. E é o que a Bíblia diz: não vos assusteis. Mateus, capítulo de número 24, ele deixa com clareza: não vos assusteis, no versículo de número 6. Então perceba, pestilência, fala-se da epidemia. Então Lucas já narrava, a Bíblia já deixa claro, Jesus já deixou claro a respeito desses acontecimentos, sobre essa epidemia. Então não é coisa assustosa de ficar assustado. Temos que ter as nossas precauções, sim, como já falei no vídeo, mas adorar a Deus, glorificar a Deus, porque é cumprimento da sua palavra, mas ainda não é o fim. Então, mesmo na sua casa, nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando ao Senhor, e creio que muito em breve nós estaremos reunidos novamente. Mas temos que dar exemplo, nós temos que dar exemplo para a humanidade, como se precaver também, como se cuidar. A igreja é exemplo, e nós estamos dando esse exemplo aqui na congregação em Batatelhas. Vamos continuar lendo o versículo de número 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. É princípio, não é o fim. Não se apavore, está no princípio dos acontecimentos que Jesus tem narrado, que Jesus tem falado. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso também tem se cumprido. Quantos lugares aí, quantos cristãos, quantos missionários não têm perdido a sua vida por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho genuíno? Você é odiado por muitas pessoas. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e aos outros serão e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí eu te pergunto, será que isso aqui já não tem se cumprido? Quantas pessoas, tanto no Brasil e fora do Brasil, têm se titulado profeta, e na verdade são falsos profetas que estão enganando a muitos? Como a Bíblia diz, enganarão muitos, é bíblico.
Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, do amor de muitos se esfriará. Essa iniquidade aqui é um pecado consciente. A pessoa sabe que é pecado, mas vai lá e pratica o pecado. E por isso o amor vai esfriando. O amor pela obra, o amor pelas pessoas. Tudo isso é cumprimento bíblico. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo dentro de tudo isso, nós temos que perseverar até o fim. Porque isso não é algo de assustar. Porque Jesus deixou claro, se está na Bíblia, tudo que está acontecendo, os sinais que estão acontecendo, é Jesus alertando a humanidade para crer na palavra, para viver a palavra, para entender que tudo que está escrito é a palavra de Deus e que Deus quer que a humanidade se aproxime dele, porque Ele quer salvar a todos. Versículo de número 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Existem lugares que existem dificuldades para o evangelho. Recentemente fizemos uma viagem missionária para o sertão. Chegamos em uma casa onde fazia 12 anos que não ia um evangelho lá, um evangélico lá pregar a palavra. Chegamos em outra casa que aquela mulher disse para nós que nunca foi um cristão pregar o evangelho lá. Então, querido, é tempo de despertarmos, é tempo de anunciarmos o evangelho de Cristo Jesus, no porta a porta, no evangelho.